Como agradecer a Jesus o que fez por mim, em eu merecer. Vem provar meu seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, e tudo devo a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar o louvor pela tua eterna salvação, com meu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória,
Bom dia a todos e a todas. É com grande alegria que estamos mais uma vez na casa do Senhor para louvar, engrandecer o nome dEle. Eu também queria dar o meu bom dia especial às pessoas que estão nos ouvindo hoje, né, nas suas residências, e que possamos nos abraçar, né, virtualmente. Tá? E é muito bom estar na casa do Senhor. É com grande alegria que hoje eu estou na liturgia, né, para trazer para vocês um pouco mais da palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias lá em Isaías capítulo 42, os versículos 5 a 7. Isaías, capítulo 42, os versículos 5 a 7. Amém? Diz o Senhor: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus. Querido Deus, Pai de amor, somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, longanimidade, pela Sua disposição, Senhor, a nos atender, Senhor, nas nossas orações, nas nossas súplicas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a Sua igreja aqui na terra, quer seja a igreja do Mutirão, quer seja a igreja da Brasília, da igreja central, do Prené, enfim, Senhor, quer seja qualquer igreja, qualquer denominação que clamam agora, nesse momento, por Sua misericórdia. Que o Senhor abençoe esse culto, abençoe o grupo de louvor, o pastor que logo mais trará a palavra, aos irmãos, Senhor, que ouvem a palavra, que o Senhor possa estar nos abençoando. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e ouvir o hino número 14, que tem como título Louvor.
irmão pode sentar. Vamos abrir novamente nossas Bíblias lá em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Os versículos 15 a 20. Eclesiastes, capítulo 7, dos versículos 15 a 20. Amém? O título é: A moderação em tudo é boa. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e tenha daquilo, e também daquilo não retires da mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Amém? Então, nesse momento, nós temos a oportunidade de estarmos nos reportando a Deus, pedindo a Deus misericórdia pelas nossas vidas, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E eu peço que a nossa irmã Toinha esteja fazendo uma oração, de perdão a Deus pelos nossos pecados. Amém. Vamos ouvir o hino Perdão, hino 120, tem título Dependência. Hino 120 do nosso hinário. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço
ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço, amém. Amém. Abriremos novamente nossas Bíblias, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, os versículos 6 e 7. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, os versículos 6 e 7. Diz o Senhor: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então, durante o hino 62, que é o hino de gratidão, os irmãos têm a oportunidade de estar devolvendo, né, parte daquilo que o Senhor nos deu, né, nosso sustento, aqui no gasofilácio. Tá? Hino número 62, hino de gratidão ao nosso Deus. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças.
Obrigado, Senhor. Obrigado por as imensas graças que Deus tem depositadas em nossas vidas. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pelos amigos, Senhor. Que o Senhor possa estar nos confortando, nos dando saúde, Senhor, para trabalhar, para adquirir o nosso sustento, sem esquecer, Senhor, que tudo isso é graça vinda do Senhor, que nós possamos também estar devolvendo, Senhor, parte daquilo que o Senhor nos deu. Continue nos abençoando, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido o Ministério de Louvor. Que bom, né, amados? A paz do Senhor Jesus, estarmos aqui reunidos para louvarmos e adorarmos esse Deus que tem nos preservado. E eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 30. Salmo 30. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. E você que está em casa, pode também levantar, pegar a Bíblia, acompanhar-nos nesse momento de leitura e adoração ao Senhor. Salmo 30, que diz assim, vamos ler em uníssono, apenas do verso 1 até o 4. Leamos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Diante desse convite maravilhoso, né, empoderado da palavra de Deus, nós diremos ao Senhor, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança consumada na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Oh, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança consumada na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro,
amor que não morre, pela nova aliança consumada na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança consumada na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança consumada na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Amados, a gente não encontrou a música no slide, mas essa música se encontra em Apocalipse 15, do versos 3 a 4, quando então entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações irão e adorarão diante de ti. E nós iremos então louvar o Senhor com essa canção, exaltando, ó Rei das nações. Estamos hoje aqui a Ele, a este Rei maravilhoso. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Seu nome, ó Rei das nações. Rei das nações. Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Teu nome é santo. Novamente, ó Rei das nações. Rei das nações. Quem não temerá? Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Seu nome, ó Rei das nações. Ó Rei das nações. Quem não te louvará? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó
louvamos e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, por nos preservar para a tua glória em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, amém? Nós nos alegramos sobremaneira estarmos reunidos nesta manhã, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Também aqui retornando aos trabalhos presenciais, ainda que numa limitação de membresia, que nós possamos continuar assim na presença do Senhor, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. Os irmãos aguardem somente um pouco aqui, que meu computador ele teve que reiniciar.
Até que fim, meus irmãos. Quero pedir desculpas aos amados por essa situação. A gente prepara a semana inteira, deixa as coisas tudo aqui na hora, já pronta, mas os equipamentos, eles nos surpreendem às vezes. Então, meus queridos, nessa manhã, nós preparamos aos amados uma continuidade. Domingo passado, nós pregamos sobre a iminência da segunda. A primeira parábola que nós vamos tratar nessa manhã é a parábola da figueira. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos... Mateus 24, versículos 32 a 44. O texto diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, será tomado e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O tema desta parábola, então, amados, fala-nos sobre a advertência de Jesus à vigilância para a sua segunda vinda a este mundo. E a ênfase principal desta parábola é que esta parábola, ela nos apresenta de que a vinda de Jesus, ela terá sinais visíveis, isto é, a antecedência da vinda de Jesus, nós haveremos de contemplar sinais. Se nós observarmos nas Escrituras, nós vamos encontrar
alguns sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. A partir do capítulo 24 de Mateus, nós vamos encontrar um dos sinais, que é a destruição de Jerusalém, do templo, que já se deu no ano 70. A aparição de falsos cristos que tem se dado desde que Jesus foi assunto aos céus. Guerras e rumores de guerras. Também, meus amados, fomes, terremotos, epidemias, grandes sinais no céu. E ainda nós observamos sobre a grande tribulação, também, que é um dos sinais que acontecerá, que antecedem a vinda do nosso Senhor. E nesta grande tribulação, meus amados, muitos crentes serão mortos. Os crentes serão odiados por causa do nome de Jesus. Muitos crentes se escandalizarão. Crentes trairão e odiarão uns aos outros. Haverá o surgimento de muitos falsos profetas. A iniquidade se multiplicará. O amor das pessoas esfriará. O evangelho da salvação será pregado para testemunho a todas as nações. E finaliza que acontecerá a apostasia, que é a revelação do homem da iniquidade. Na parábola da figueira, Jesus faz uma analogia, uma comparação nesta parábola. E eu fiz uma paráfrase que diz assim: essa comparação de Jesus: assim como os brotos das figueiras identificam a proximidade do verão, assim também os sinais aqui apresentados devem ser vistos como a proximidade da segunda vinda de Jesus. O texto, literalmente, os versículos 32 a 33 de Mateus 24, dizem: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E daí, estes sinais devem ser vistos como a proximidade da segunda vinda de Jesus. Também nós encontramos as palavras de Jesus enfatizando o cumprimento desta profecia. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 34 a 35, diz o seguinte: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É importante que nós observemos um destaque neste texto. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Versículo 34. Nesta expressão, não passará esta geração, eu quero destacar dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é geração, significando os contemporâneos de Jesus, as pessoas que viveram no tempo de Jesus. Elas nasceram e viveram mais ou menos no período do tempo de vida de Jesus, anterior e posterior. Agora nós temos outra consideração, outro aspecto, que é a geração, que são as duas gerações no mundo, desde a criação até os dias atuais. Primeiramente, a geração antediluviana, aquela que viveu antes do acontecimento do dilúvio, na época de Noé. E temos a outra geração,
que é a geração pós-diluviana. Então Jesus está dizendo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Nós sabemos que os contemporâneos de Jesus Cristo, mesmo depois da sua morte e ressurreição, e até os nossos dias, Jesus ainda não veio na sua segunda vinda a este mundo. Mas o que acontece o texto? Certamente, meus amados, ele está se referindo a esta geração pós-diluviana. Esta seria essa geração. Então, não passará esta geração pós-diluviana sem que tudo isto aconteça. Nós sabemos que algumas coisas relacionadas já aqui anteriormente aconteceram, como a queda, a destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã, mas existem tantas outras coisas que ainda hão de acontecer para complementar todas as palavras de Jesus a respeito que antecedem a sua segunda vinda. Daí então vejamos o ensino de Jesus sobre a importância de estar em vigilância. Primeiro, porque somente o Pai conhece o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Versículos 36, o 42 até o 44 dizem: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Consideremos também que, porque os atrativos da vida terrena haverão de ser a prioridade da maioria das pessoas e não se preocuparão de preparar-se para o grande dia do Senhor. Versículos 37 a 39 do texto que lemos. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aqui, de forma bem rápida, nós falamos sobre a parábola da figueira. Esta é uma das primeiras parábolas que estão com conteúdo relacionado à segunda vinda de Cristo. A segunda parábola é a parábola do bom servo e do mau servo. Mateus, capítulo 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola também, o tema dela principal é sobre a vigilância. Vigilância em relação à vinda de Jesus. E a ênfase desta parábola é vigiar cuidando dos conservos com fidelidade, prudência e obediência.
Quem são os conservos? Os nossos irmãos, aqueles que servem ao Senhor juntamente conosco, servem ao Senhor. Os personagens desta parábola é o Senhor que vai representar o próprio Senhor Jesus, são servos que representam os crentes e os conservos que representam o crente vivendo e convivendo com os irmãos em Cristo. Esta parábola, meus amados, ela mostra que será inevitável a ação de Deus sobre a forma como o servo bom e o servo mau haverá de proceder. Por isso vejamos aqui o inevitável ao bom servo e ao mau servo. Primeiro, recompensa para o bom servo por vigiar, cuidar dos conservos com fidelidade, prudência e obediência. Versículos 46 e 47. Bem-aventurado, feliz aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas também o texto nos mostra que haverá consequências para o mau servo, por sua desobediência, imprudência e infidelidade para com o seu senhor. Então, o mau servo ignorou a vinda do seu senhor. Mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, com pessoas que vivem alcoolizados, bebida forte, bebida alcoólica, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Segunda parábola. Primeira parábola, a parábola que nós observamos é a parábola da figueira. Segunda parábola é a parábola do servo bom e do mau servo. A terceira parábola é a parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 12. O texto é um pouco longo, mas no decorrer nós vamos citando algumas partes. Mas o tema desta parábola é o mesmo tema de ambas, no entanto, ela traz uma ênfase diferenciada. A ênfase é a prudência. A ênfase é estar preparado. Preparar-se para esse dia. Os personagens que nós encontramos nessa parábola são o noivo, que representa o próprio Jesus, as 5 noivas prudentes, que vão representar a igreja verdadeira, estão preparadas para as bodas do Cordeiro, isto é, estarão preparadas, a igreja do Senhor verdadeira estará preparada para o dia de Cristo. Por isso nós vemos o versículo 4 a 9 destacando sobre isto, e a parábola trata de que elas estão com as suas lâmpadas acesas, não simplesmente com as lâmpadas acesas, mas elas possuem também mais azeite, porque se porventura o noivo tardar, elas estão preparadas, estão abastecidas, mostrando aqui a prudência, mostrando aqui esta preparação pessoal de cada uma. As 5 noivas nécias, que representam a igreja, ou melhor, não propriamente a igreja, mas aqueles que estão na igreja, mas que realmente não experimentaram a verdadeira regeneração. São aqueles que nunca experimentaram a conversão verdadeira. Estão convivendo, assim como em tantas outras parábolas, Jesus falando,
como a parábola do joio no meio do trigo, e também o próprio Jesus dizendo: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Então não basta simplesmente conviver no meio do povo do Senhor, não basta simplesmente dizer eu creio em Deus, em Cristo. É importante que as pessoas que dizem crer também devem obedecer o Senhor através da palavra do Senhor. Não se prepararam para as bodas adequadamente as 5 noivas nécias. A necessidade, antes, a prudência significa sensatez, cautela. Já a necessidade, ela é diferente, porque a necessidade, ou o nécio, é aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, é estúpido, é ignorante, é louco. Por isso, meus amados, para compreender a palavra de Deus e obedecê-la, é preciso ter a sabedoria de Deus, porque a loucura que as pessoas observam em relação ao Evangelho, ela é sabedoria para os que creem em Jesus. Por isso diz Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E Jesus assim adverte nesta parábola. Melhor dizendo, uma outra advertência dele falando sobre essa questão. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, vamos recordar as parábolas. Parábola da figueira, a parábola outra, o servo mau do servo bom, e a parábola das 10 virgens. E, finalizando, a parábola dos talentos. Essa parábola do talento está lá em Mateus 25, 14 a 30, uma leitura um pouco longa, mas eu quero fazer um destaque, principalmente do versículo 15, que diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que é muito importante aqui, meus amados, este olhar de Deus, este olhar de Jesus para os seus discípulos, e mostrando e ensinando-os nesta parábola. É porque Ele nos dá o privilégio, mas também responsabilidades, à medida que eu e você podemos exercitar, podemos trabalhar, podemos fazer. Mas o tema principal desta parábola é que Deus dá responsabilidades, mas esta parábola vai tratar sobre a prestação de contas. E a ênfase é: devemos ser bons administradores do que Deus nos confiou. Jesus ele vai tratar sobre isso. Os personagens desta parábola, só para nós recordarmos: o Senhor, dono dos talentos, que representa o próprio Jesus; primeiro servo, que recebeu 5 talentos; segundo servo, que recebeu 2 talentos; e o terceiro servo, que recebeu 1 talento. Todos eles, o Senhor viu o potencial de que eles poderiam receber esses talentos. Talento aqui não está propriamente tratando sobre a capacidade natural que as pessoas têm de fazer as coisas. Porque o crente e o descrente, o discípulo e o não discípulo, ele nasce com capacidades naturais de exercer alguma coisa, ou ele pode também ser capacitado.
Mas quando se fala aqui de talentos, principalmente Jesus está usando a figura de um recurso financeiro e que as pessoas poderiam tomar esse recurso e gerar e investir esses recursos e assim poder gerar mais valores. E Jesus, ele sabia e sabe que todos nós temos as nossas limitações. Mas vejamos nesta parábola o que trata mais específico, que é sobre a prestação de contas, com o dono dos talentos e a recompensa para cada um. O destaque está aos que administrarem bem o que Deus coloca em minhas mãos e em tuas mãos. Versículos 19 a 23. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Os 2 primeiros entenderam, compreenderam e fizeram o que deveriam fazer. E prestaram contas e foram bem-sucedidos e receberam uma recompensa maravilhosa. Mas o mau administrador, meus amados, versículo 24 a 30. Chegando por fim, o que receberam um talento de Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, este aqui representa, de forma específica, aqueles que sempre colocam as suas responsabilidades sobre os ombros dos outros. E quando o Senhor vier prestar contas, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, certamente, meus amados, serão conhecidos todos aqueles que foram realmente lavados e purificados pelo sangue do Senhor, que creram e que têm obedecido, procurado obedecer a palavra de Deus, como também todos quantos simplesmente estão se colocando diante da igreja visível de forma inadequada, simplesmente buscando uma aparência e não realmente demonstrando a essência que deve estar na vida de cada um. O apóstolo Paulo mostrando, meus amados, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o contexto aqui é sobre a questão do pecado, mas que também pode ser aplicado em qualquer uma das outras questões relacionadas à vida do crente.
E Paulo, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Lucas, no capítulo 12, versículo 48, ele diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o Senhor deu a mim 5 talentos, deu a você 5, deu 2 somente, deu 1. Seja qual for a responsabilidade ou o privilégio de servirmos ao Senhor, impetrado, dado pelo Senhor, para que nós sirvamos a Ele com alegria, devemos fazê-lo de forma maravilhosamente completa e dedicada. Lucas capítulo 16, versículo 10, diz esta verdade das Escrituras: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, encerramos, meus amados, as 4 parábolas relacionadas à segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando, mas a palavra de Deus enriquece a nossa mente e o nosso coração para nos prepararmos. Vamos recordar sobre estas parábolas. A primeira foi sobre a parábola da figueira, que trata que muitos sinais serão percebidos pela aproximação da segunda vinda de Jesus a este mundo. A segunda parábola, que foi a parábola do bom servo e do mau, vai tratar que devemos vigiar, cuidando dos conservos, que são nossos irmãos em Cristo, com fidelidade, prudência e obediência. A parábola das 10 virgens vai tratar que é preciso estar preparado, vigiando, para o grande dia da segunda vinda de Cristo Jesus a este mundo. E a última parábola é a parábola dos talentos, que vai tratar que nós devemos ser, ou sermos, bons administradores do que nos foi confiado. Mas, sobre a vinda de Jesus, sobre os sinais, sobre o que devemos fazer enquanto Jesus não vem, não podemos esquecer da advertência de Jesus. Mateus 25, 13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Que Deus nos abençoe, meus amados. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por teu Filho Jesus Cristo, por Ele ter sido sacrificado pelos nossos pecados. Obrigado porque o sangue derramado na cruz nos lava e nos purifica de todo pecado. Te louvamos, Pai, pela graça, que é o favor imerecido. Obrigado, Pai, pela salvação que o Senhor nos dá através de Cristo, pela fé, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos anima, nos fortalece e nos dá, ó Deus, alegria de continuarmos servindo o Senhor, estando assim pronto para estar com o Senhor a qualquer momento, quer morramos ou quer o Teu Filho Jesus volte para buscar a Tua igreja. Ó Deus, continua, Pai, cuidando do Teu povo. Continua, ó Deus, a cada momento nos dando o privilégio de servirmos ao Senhor com tanta liberdade que o Senhor nos dá no nosso país. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Tem misericórdia deste bairro do Mutirão, da cidade de Altamira,
de outras cidades que compõem, ó Deus, esse estado do Pará, o nosso Brasil, o mundo, Senhor. Que as portas a cada dia se abram para que a palavra de Deus seja pregada. Porque entre os sinais que o Senhor voltará para buscar a tua igreja, Pai, é que o Evangelho será pregado a todas as nações e assim virá o fim. E nós, Senhor, dizemos, como João disse, escrevendo no livro do Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos e te louvamos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós queremos agradecer a Deus por esses momentos que aqui estivemos, na presença do Senhor, e vamos continuar com os nossos cultos, sempre na quarta-feira, até o final deste mês de agosto, mês de julho, e findo este mês de julho, nós teremos o conselho revisando se nós iremos ter os nossos cultos às quintas-feiras, ou melhor, às sextas e na terça, mas por enquanto teremos o culto pela manhã, com o número de 18 pessoas presentes, participando, e o culto à noite às 19, com o número de pessoas presentes participando, e sempre, na medida do possível, transmitindo aos amados irmãos que estiverem em casa, para que possam participar assim juntamente conosco. Quero convidá-los nesse instante a se colocarem em pé, e vou impetrar a bênção apostólica, e assim estará encerrado o culto desta manhã. Senhor Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Ó Pai, guarda-nos e livra-nos, ó Deus, de todos os males. Que as nossas vidas continuem sempre em Tuas mãos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos suplicar nesta manhã, Pai, pelos amados irmãos que não podem estar presentes aqui juntamente conosco em razão de fazerem parte do grupo de risco. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça, dando-lhes sempre a alegria da salvação, de servirem ao Senhor, que sejam alimentados sempre pela palavra de Deus. Ó Pai, queremos agradecer-te por esses momentos que aqui estivemos juntos, neste lugar, adorando e glorificando o Teu nome. E que agora, ó Deus, o Senhor nos leve em paz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito do Senhor repouse sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia.